Olá! Vamos mergulhar hoje nos princípios que sustentam uma oração que realmente funciona, uma oração eficaz. A gente vai além de só fazer pedidos para entender o que de fato está no coração da intercessão. Essa é a grande questão, não é mesmo? O que faz uma oração ter tanto peso a ponto de mudar realidades? Vamos desvendar juntos o que está por trás disso, explorando a verdadeira estrutura de uma vida de oração que gera impacto. Então, por onde a gente começa? Bem, o primeiro passo, o fundamento de tudo, não está em atos públicos ou em palavras bonitas, mas num lugar muito mais íntimo, o coração. É ali no secreto que a jornada do intercessor de verdade começa. Olha, este versículo de 1 Pedro é basicamente o nosso mapa. Ele tem todo o projeto do que a gente vai conversar. Cada pedacinho dele é uma peça essencial desse quebra-cabeça que estamos montando. E aqui está o primeiro princípio, que é inegociável. A intercessão autêntica, genuína, ela nasce de um alinhamento com a verdade da palavra. O foco não é o que se sente, mas sim a obediência. Essa é a base firme onde todo o resto vai ser construído. E essa diferença é gritante. De um lado, existe o que podemos chamar de ativismo espiritual. Muito barulho, muita ação, mas sem peso, sem autoridade de verdade. Do outro lado, a autoridade espiritual, que brota de um lugar de pureza e alinhamento. É a diferença entre fazer muito movimento e gerar um avanço real. E sabe, o amor que a Escritura menciona aqui não é uma emoção que vai e vem. É um fruto espiritual, o resultado direto dessa purificação. É esse amor genuíno, sem falsidade, que se torna o combustível para continuar orando, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Ok, agora a gente vai para um segundo nível. Vamos aprofundar essa ideia. Uma oração eficaz não vem só do que se faz, mas isso é fundamental de quem se é. A identidade espiritual passa a ser o centro de tudo. Essa metáfora da semente é muito forte. Uma identidade que nasce da semente corruptível, ou seja, de emoções que passam, de sistemas humanos, é frágil, não dura. Agora, uma identidade que tem raiz na semente incorruptível da palavra de Deus, essa é permanente, é eterna. Isso não é algo abstrato, não. Isso tem um reflexo muito prático no dia a dia. Essa nova identidade se mostra numa busca diária por santidade, numa postura constante de humildade, de quebrantamento, e numa vida que tem as prioridades alinhadas com o céu e não com a terra. Certo. Se a identidade é tão importante, qual é o papel prático dela? Isso nos leva a uma imagem poderosa, uma figura incrível para o intercessor, a do guardião, da sentinela espiritual que nunca dorme. Essa passagem de Isaías pinta o cenário perfeitamente. A imagem é de guardas, de sentinelas posicionados sobre os muros, sempre de olho, sempre protegendo, e o mais importante, eles são incansáveis. Pensa só na responsabilidade que isso implica. Não se trata de orar só quando dá vontade. É uma vigilância constante, uma perseverança que não desiste e o compromisso de nunca se calar, de se colocar na brecha, sabe? Aquele ponto fraco no muro que precisa de defesa. E a conclusão que a gente tira dessa metáfora é transformadora. A intercessão deixa de ser vista como uma série de eventos isolados para se tornar um estado de ser. É uma postura contínua de vigilância e oração, uma identidade que se vive 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ok, mas como é que essa postura se conecta com os resultados? Como uma coisa leva a outra? Existe uma dinâmica espiritual, um ciclo que, quando a gente entende, liga diretamente o nosso alinhamento à resposta do céu. E esse ciclo é fascinante de observar. Tudo começa com o arrependimento genuíno. Isso leva à transformação. A transformação, por sua vez, gera um compromisso de verdade. Esse compromisso constrói confiança. E a confiança nos leva à obediência. E a obediência, como a gente vai ver, é a chave final. A lógica aqui é muito clara, né? Céus abertos são o resultado de corações alinhados. Cada passo prepara o terreno para o próximo. E tudo isso culmina numa vida que está na posição certa para receber as respostas de Deus. A obediência fecha o ciclo e abre as portas. E com isso a gente chega na reta final, para amarrar tudo isso nos compromissos práticos, duradouros, que definem um intercessor fiel. Como isso se parece na prática, no dia a dia? No fim das contas, tudo se resume a este compromisso de vida, na decisão de ser alguém que é encontrado com um coração puro e amor verdadeiro, alguém de mãos limpas e com a boca sempre cheia de oração,
uma pessoa que ocupa seu posto e nunca o abandona, com uma voz que jamais se cala. E para fechar, fica essa reflexão, que talvez seja a mais importante de todas. A intercessão deixa de ser uma tarefa na nossa lista para se tornar a própria essência da nossa identidade espiritual. É uma virada de chave que redefine tudo. O que aconteceria se a vida não fosse apenas fazer intercessão, mas ser um intercessor?